O que causou essa expansão do Big Bang? O universo se expandia, a energia ficava cada vez menor, a energia dos fótons, né? Porque a temperatura do universo diminuía com a expansão, até chegar um momento que o próton conseguiu capturar esse elétron, formar um átomo de hidrogênio neutro e o fóton não tinha mais energia para separar o próton do elétron. Nessa hora, a gente fala que a matéria desacoplou da radiação e elas viajam pelo universo livremente até encontrar os nossos telescópios e nós conseguimos fazer essa medida desses fótons. Então a gente une a previsão com o que a gente observa e aí a gente fala, não, olha, essa é uma evidência então para o modelo. Larissa Santos. Ela é pesquisadora, finalista do Prêmio Jabuti, mestre e PhD em astrofísica. Hoje ela vai nos explicar em detalhes o início do universo, o que é o universo observável e o verdadeiro tamanho do universo. Como que era o tempo nesse universo onde era extremamente pequeno relativo ao universo de hoje? Existia tempo ali? O tempo, né, surge com o Big Bang. É o início do espaço-tempo. A gente fala do início do espaço-tempo e a partir disso a gente começa a prever fazer nossas teorias e fazer previsões. Qual que é seu palpite para a vida fora da Terra? Eu acredito que tenha vida fora da Terra, vida inteligente. Nós temos, sim, essa expectativa de que tenha vida em outros planetas. A hipótese de todo o universo está dentro de um buraco negro, né? Isso é possível? A ciência hoje, a física trabalha... Rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Obrigado, Larissa, por ter vindo aí, Dia dos Pais hoje, a gente gravando aqui. Brigadão aí por ter vindo, tirar um tempo da sua agenda aí de coração pra gente fazer isso aqui acontecer. Olá, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço, Cauê, pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem de vocês. Não sei se eu posso contar a história de quando eu recebi a mensagem que eu falei pra você. Eu cheguei aqui, que eu achei que era golpe, porque o colaborador do Cauê é do Rio de Janeiro e o podcast é em São Paulo. Então, quase que eu desmarquei. Mas, graças a Deus, eu confirmei com o nosso colega César, que já veio aqui. Ele, não, pode ir lá, o pessoal é gente boa. Então, deu tudo certo. Larissa, vamos falar pro pessoal que, assim, vai cair de paraquedas aqui no episódio e para conseguir entender as outras coisas que a gente vai falar, né? Mas vamos começar falando sobre a cosmologia, né? O que exatamente é a cosmologia e por que ela é importante para nós, para a sociedade, para a humanidade de forma geral, assim? Então, eu sou cosmóloga, eu estudo sobre o universo há muito tempo, há um tantinho de tempo, e a cosmologia, ela faz exatamente isso. Às vezes as pessoas não têm muita ideia onde ela se enquadra dentro da física, mas a cosmologia, ela é uma pós-graduação, um mestrado, uma especialização do curso de física ou do curso de astronomia. Então, a gente pode estudar cosmologia tanto sendo formado em física ou em astronomia. Na parte da física, em geral, é cosmologia teórica, e na parte da astronomia, a gente costuma trabalhar mais com análise de dados. Mas dados de quê? Né? Então, a cosmologia ela estuda o universo como um todo. Por exemplo, dentro da astronomia, nós temos áreas que estudam estrelas, que estudam planetas, que estudam o nosso próprio sistema solar, e tem a área da cosmologia que estuda a evolução do universo como um todo, ou seja, as grandes perguntas da humanidade, que é de onde viemos, para onde vamos, como o universo evolui com o passar do tempo. Então, essas são umas das perguntas que a cosmologia tenta responder. E quando a gente fala do benefício para a sociedade, por que a cosmologia é importante a gente saber que nem todas as ciências de base
precisam ter uma aplicação prática. As pessoas sempre perguntam, né? Qual a aplicação disso? Nossa, para que gastar milhões de dólares mandando sondas para estudar planetas distantes? Mas o conhecimento de base é a base para o conhecimento da nossa sociedade. Sim. E não necessariamente ele precisa ter uma aplicação prática direta hoje. É o conhecimento pelo conhecimento, mas que tem implicações no futuro, como vários outros estudos já tiveram implicações para desenvolvimento de novas tecnologias. Indiretamente vai acarretar em mudanças práticas também na novas tecnologias, etc., na própria sociedade, né? Como, por exemplo, a teoria da relatividade, né? Então, que na verdade foi primeiro postulada ali pelo Einstein e tal, né? Só que depois tiveram mudanças muito boas ali, práticas na nossa vida, como por exemplo o GPS, né? Exatamente. Inclusive, eu vou até dar um adendo para mencionar sobre isso que você falou do Einstein. A gente tem um projeto, eu e o Nathan Lima, que já esteve aqui, que é um projeto de Clube do Livro. E a gente está lendo agora exatamente a biografia do Einstein. Então, é um livro muito legal que mostra também a história por trás do gênio. E quando o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, durante todo aquele cenário pós Primeira Guerra e aquele cenário da Europa, muitos pesquisadores alemães, físicos, incluindo um prêmio Nobel, foram contra a relatividade geral, porque diziam que era uma teoria matemática abstrata, sem nenhuma aplicação, e eles eram físicos experimentais. E hoje a gente vê inúmeras aplicações da relatividade geral, não só no estudo do universo, mas também de forma prática, como o GPS, e no estudo também de partículas, né? Que, por exemplo, uma das previsões experimentais foi hoje, que a gente considera evidência da relatividade geral, é a gente detectar algumas partículas aqui na Terra, partículas vindas do espaço, que de outra forma, sem as explicações da relatividade geral, nós não detectaríamos porque elas não chegariam aqui na Terra, né? Elas têm a vida curta e elas se transformariam em outras partículas quando elas vêm do espaço até chegar no solo, elas não chegariam no solo. E a gente mede essas partículas no solo. Então também é uma comprovação de que a teoria da relatividade faz previsões que nós conseguimos usar e que nós usamos não só para desvendar os mistérios do universo, como matéria escura, que a gente vai entrar nisso depois, né? Mas também de forma prática no GPS, que hoje a gente não consegue viver sem, a gente usa para absolutamente tudo no nosso dia a dia. Legal. E falando da cosmologia, então, você falou que ela estuda grandes questões, né, do próprio pensamento humano, assim, que vem de dentro da gente. Então, de onde viemos, para onde vamos. E você me corrija se eu estiver errado, mas resumindo, assim, o que a cosmologia estuda é estudar o início, a trajetória, né, a origem, o meio e o fim do universo. Seria mais ou menos isso. A cosmologia estuda como o universo se desenvolve com o passar do tempo, então desde o início dos tempos até o que seria o fim do universo. Se o universo tiver um fim, que é o que a gente acredita através do modelo cosmológico padrão. Caramba, a gente já vai falar disso. Mas vamos falar então do Big Bang. Eu acho que a gente pode pular a parte do que é exatamente o Big Bang, porque eu acho que, sei lá, a maioria das pessoas já sabe que é aquela expansão, né, que teve e tal. Mas eu quero fazer uma pergunta mais específica em relação a isso. O que causou, né, essa expansão do Big Bang? Então, sei lá, tava naquele toda a matéria e tal, isso vai me corrigir, enfim, mas estava naquele lugar muito pequeno, né? E do nada começou a expandir, assim, né? Muita densidade ali de matéria, enfim e tal, e começou. Por que que isso aconteceu, entendeu? Por que que estava ali e começou a se expandir? Então, nós não temos todas as respostas, a ciência não tem todas as respostas, não sei se um dia terá, mas a gente tenta sempre entender um pouco melhor a realidade que nos cerca. Uhum. Nós não sabemos exatamente o início dos tempos. O que a gente entende como o Big Bang é exatamente o que você falou, é a expansão do universo lá atrás. Não sabemos o que ocasionou
o Big Bang. Até esse nome, Big Bang, a gente sabe que é um nome que pode induzir ao erro e as pessoas pensam numa grande explosão, que é assim que é a tradução, Uhum. mas que, na verdade, é realmente essa expansão do universo. E a gente não sabe exatamente, o que a gente estuda na cosmologia é a partir disso. E nós temos algo que nós observamos no universo primitivo que nos evidencia que esse Big Bang de fato ocorreu e é o observável, que a gente diz, mais antigo que nós temos hoje do universo, e a gente consegue estudar de fato, com medidas observáveis, a partir daí, que é 380 mil anos após começar essa expansão do universo, que é após o Big Bang, que é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que é uma radiação, ou seja, fótons, partículas de luz, que estão vindo lá do universo primitivo e estão atingindo os nossos telescópios hoje. E nós conseguimos fazer medidas e extrair muitas informações do universo a partir dela. Então, o que de fato ocasionou essa expansão, a gente ainda não tem, né? Não sabemos ao certo. Existem várias teorias também do início dos tempos, que a gente pode chegar a falar um pouquinho mais para frente, mas o que a gente sabe hoje, efetivamente, de forma observacional, é a partir de 380 mil anos após o Big Bang, que são os dados dessa radiação cósmica de fundo. Interessante. E como exatamente nós observamos essa época de 380 mil anos após o Big Bang, né? Que isso deve dar uns 13,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos? Mais de 13 bilhões de anos. Como que a gente observa e por que que há esse limite até agora? Por que que a gente não consegue observar, sei lá, 1000 anos depois do Big Bang, né? Exatamente 380 mil, por que isso? Então, acho que eu vou começar do início para facilitar. Como eu falei, o universo ele está em expansão. Então, se a gente olhar para o passado do universo, se a gente inverter a seta do tempo, ele estava, né, cada vez mais denso, cada vez mais quente, e foi um padre, Georges Lemaitre, que colocou essa teoria pela primeira vez aí no mercado. Então, o universo ele era parte de um átomo primordial, que ele chamava. E o que quer dizer? Que o universo ele era quente, denso, e a gente tinha, né, partículas ali no universo, como elétrons e prótons, e banhados nesse mar de radiação, que eram os fótons, que são as partículas de luz, e a gente estava no estágio muito quente e muito denso. Então, toda vez que um próton tentava capturar um elétron para formar um átomo, vinha um fóton muito energético, colidia contra esse átomo recém-formado e separava mais uma vez o elétron do próton. Então, os átomos não conseguiam ser formados. O universo se expandia, a energia ficava cada vez menor, a energia dos fótons, né? Porque a temperatura do universo diminuía com a expansão, até chegar um momento que o próton conseguiu capturar esse elétron, formar um átomo de hidrogênio neutro, e o fóton não tinha mais energia para separar o próton do elétron. Então, nessa hora, a gente fala que a matéria desacoplou da radiação. Porque Meu Deus antes do céu. eles eram acoplados, matéria e radiação. Então, quando desacopla, é exatamente nesse momento aí de 380 mil anos após o Big Bang. Então, a radiação consegue se propagar livremente pelo universo, esses fótons, essa radiação eletromagnética do universo primitivo, e elas viajam pelo universo livremente até encontrar os nossos telescópios, e nós conseguimos fazer essa medida desses fótons. E como a gente sabe que esses fótons estão vindo lá do universo primitivo? Porque o modelo do Big Bang, do padre Georges Lemaitre, previa que o universo era banhado nesse mar de radiação. Então, a gente une a previsão com o que a gente observa, e aí a gente fala, não, olha, essa é uma evidência, então, para o modelo do Big Bang. Não sabia disso. Muito interessante. E existe uma forma da gente... Então, quer dizer, primeiro, esses 380 mil anos, eles querem dizer, então, que não é necessariamente a tecnologia que a gente está utilizando que está limitada a esse escopo. Quer dizer, se a gente criasse um telescópio mais potente e mandasse ele para o espaço e tentasse metrificar isso, provavelmente ainda bateria nesses 380 mil.
Porque a forma que a gente está utilizando, isso você me corrija, mas é a linha de raciocínio que eu estou montando aqui. A forma da tecnologia, ou enfim, os estudos que a gente está fazendo nesse sentido, elas estão limitadas a, de fato, esse momento que a radiação começa a ser mais visível, né? Olha, o conhecimento tem sim um limite, eu acho que a gente pode entrar nisso, que o livro do Marcelo Gleiser, A Ilha do Conhecimento, também fala muito sobre isso, né? O conhecimento ele não é ilimitado, porque a velocidade da luz tem um máximo, né? Que é a teoria da relatividade geral de Einstein, um valor máximo. Então, a distância que a luz pode percorrer no tempo que a gente tem dá um limite para a gente do que a gente consegue observar no universo. Mas a gente consegue observar esses 380 mil anos após o Big Bang através da radiação eletromagnética lá do universo primitivo, mas existe outras formas de observarmos ainda mais para o passado, mais para o início do universo. Mais do que 380 Mais do que 380 mil anos. Não através da radiação, mas através, talvez, de ondas gravitacionais primordiais. Mas ainda não existe, né? Essa tecnologia pra gente Então, nós investigar estamos isso. desenvolvendo. Por exemplo, eu não sei se o pessoal que está em casa lembra, se acompanha a astronomia, mas em 2015 nós tivemos pela primeira vez a medida de ondas gravitacionais vindas de fontes astrofísicas. O que são ondas gravitacionais? São perturbações no tecido do espaço-tempo, como se fossem ondulações no tecido do espaço-tempo, que nós conseguimos medir aqui da Terra. Mas essas ondulações, elas são muito pequenininhas. E nós precisamos de eventos cataclísmicos nos confins do universo, muito grandes, para que essa onda chegue na Terra com uma amplitude suficiente para que os nossos detectores consigam medi-las. E o primeiro evento medido foi a fusão de 2 buracos negros. Então, eles emitiram ondas gravitacionais que se propagaram pelo espaço-tempo, chegando nos nossos detectores aqui na Terra, e a gente conseguiu medir, que ganhou o Prêmio Nobel de Física recentemente devido a essa medida. Em 2015 ganhou? 2015 foi feita a medida e alguns anos depois eles ganharam o Prêmio Nobel. Só que existem algumas teorias, que aí eu já ia entrar nisso depois, que são teorias inflacionárias do universo. Quer dizer o quê? Nós temos um modelo padrão da cosmologia, que é a teoria do Big Bang, que nós podemos entrar em detalhes mais tarde, né? O porquê dela ser a teoria padrão. Mas a teoria do Big Bang, ela tem alguns problemas. Nós precisamos explicar algumas coisas que a gente não consegue explicar só usando o modelo do Big Bang. E uma forma de explicar alguns desses problemas é introduzindo uma extensão ao modelo que chama teoria inflacionária. Essas teorias inflacionárias, elas preveem que o universo ali, em frações de segundos depois do Big Bang, se expandiu de forma exponencial. Uhum. E essa expansão do universo... Eu imaginava que já estava dentro da teoria do Big Bang isso. Não, é uma extensão da teoria do Big Bang que foi o Big colocada Bang é um depois. modelo, no caso, né? Isso. Sim, entendi. Aí essa entra a teoria dentro de um modelo. Isso, essa teoria adicional, assim, tipo um puxadinho que eu chamo, ela foi desenvolvida ali na década de 80, né, pelo físico Alan Guth, que trabalha hoje no MIT, e o meu colega Starobinsky, russo, que nos deixou recentemente. Então, eles dois desenvolveram essa teoria de maneira contemporânea ali, ao mesmo tempo. E, inclusive, se nós medirmos essas ondas gravitacionais primordiais que são previstas pelas teorias inflacionárias, nós conseguiremos observar muito mais cedo no universo, muito antes da radiação cósmica de fundo, digamos assim. E, com certeza, se a gente conseguir medir, tem vários telescópios tentando medir isso atualmente de diversas formas. Aí o Prêmio Nobel da Física com certeza vai para o Alan Guth, já que o Starobinsky nos deixou. E você acha que a gente está próximo de conseguir encontrar isso? Ou ainda tem chão para percorrer aí? Nós temos 2 maneiras de tentar encontrar essas ondas gravitacionais primordiais. A primeira maneira é através da radiação cósmica de fundo, esses fótons lá do universo primitivo. Essas ondas gravitacionais deixam uma impressão nesses fótons.
uma marca nesses fótons. Então, nós estamos procurando essa marca nos fótons da radiação cósmica de fundo, ainda não encontramos, e tem vários experimentos procurando. A outra forma é medir diretamente essas ondas gravitacionais primordiais. Aí já está mais para o futuro, porque a gente requer experimentos mais sensíveis que possam fazer isso, mas nós já temos Pro ideias. futuro, você acha que é quanto tempo, assim? Olha, eu acho que talvez nos próximos 20, 30 anos, Ah, sim. A gente ainda vai ver isso em vida, então. se existir, sim, mas pode ser que não exista, né? A gente não sabe. São modelos e a gente precisa de evidências observacionais para comprovar esses modelos. Então, a gente tem o modelo e agora os experimentalistas estão buscando as evidências observacionais. Se nós encontrarmos essas marcas da inflação, muito legal. Esse é um prêmio Nobel de Física e a gente comprova, assim, o modelo do Big Bang fica mais redondinho mas se a gente não encontrar, nós temos sérios problemas que precisamos resolver no modelo padrão da Porque eu cosmologia. imagino que até agora, pelas pessoas que eu entrevistei e tal, o que eu entendi foi que, bom, na ciência a gente tem nem tudo é experimentado, né? Então, não necessariamente, sei lá, para você falar que a teoria da evolução é um fato, você precisa experimentar isso. Mas você pode fazer deduções lógicas com provas no que a gente tem, com dados, observar os ribossomos, o DNA, etc e tal, né? Agora, na questão do Big Bang também, né? Pelo que eu entendi, é meio que uma dedução, observando a expansão do universo e todas as outras características que a gente tem, né? Todas as outras teorias que estão mais consolidadas para a gente dizer que o Big Bang é um fato. Só que a gente não consegue experimentar ele e ver com nossos próprios olhos, assim, digamos, né? Então, essa outra teoria inflacionária, ela aprovaria mais ainda, de certa forma, o Big Bang. Seria mais ou menos isso? Na verdade, hoje, a física, ela é uma área experimental, porque a natureza, a gente pode fazer modelos teóricos, mas a gente precisa de evidências observacionais. É igual o pessoal da internet fala, mas isso é só uma teoria. Mas Teorias teoria no físicas, científico quer dizer que... sim, que é uma teoria já comprovada, de Sim, certa sim. forma, com observações, com experimentos. Então, é porque a palavra teoria tem um significado No diferente senso numa comum, né? conversa do senso comum e na ciência. Então, na física, nós precisamos, sim, de dados observacionais, comprovações observacionais, evidências. Por exemplo, a teoria do Big Bang, existem algumas evidências observacionais, que a gente chama, uma é a expansão do universo, a outra são as medidas da radiação cósmica de fundo, a outra, por exemplo, é a quantidade de hidrogênio e hélio que o universo tem, que Sim, também é sim. previsto pelo modelo. Então, nós temos, sim, evidências observacionais que comprovam a teoria. Eu falo que o Big Bang é a verdade absoluta da realidade cósmica? Não. Nós podemos, no futuro, ter um modelo melhor que explique tudo que o modelo do Big Bang explica e resolva alguns problemas que o modelo do Big Bang tem. Isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer, mas hoje esse é o modelo que melhor explica a evolução do universo. Então eu acredito sim que hoje a física, e é uma crítica que eu faço também muito àquelas teorias físicas que não têm nenhum link com a realidade, né? Nós precisamos hoje, dentro da física, ter teorias que possam, de alguma forma, prever observáveis que podem ser medidos. A que mais tem comprovação de todas é que estamos em uma simulação. Brincadeira. Mas assim, você falou que existem diversos problemas no Big Bang, né? Quais são exatamente esses problemas, assim? Pudesse colocar em ordem do maior problema pro menor, assim, quais são? Hoje, posso comentar depois sobre os problemas que desencadearam a teoria da inflação. Mas, que hoje já está, né, a teoria inflacionária tenta explicar esses problemas. Mas hoje, mesmo contando com a teoria inflacionária, um dos maiores problemas do Big Bang é a energia escura e a matéria escura, que é o setor escuro do universo que a gente chama, que corresponde a 95% de tudo que existe, a gente não sabe o que é, de fato. Isso é bizarro.
Então, a gente entende a dinâmica, a gente entende como essas coisas se comportam, como elas evoluem com o passar do tempo, mas a gente não sabe o que elas são. Então, E, esses são os maiores e problemas. pode ser também que elas não existam, né? É uma hipótese também. Sim, pode ser que seja um problema na teoria da gravidade. Tem gente que estuda isso também. E aí a teoria da gravidade tá errada, né? Se elas não existirem mesmo. Não errada. As pessoas têm também esse hábito de falar assim: ah, não, surgiu a teoria da relatividade geral, Newton estava errado. Não, Newton também está certo. Newton está certo na escala dele Ah, de sim. velocidades e tal. Dentro da Terra, Newton funciona muito bem. Então, dependendo do que você quer medir, cada teoria mede dentro da sua escala. Então, a ideia é que a relatividade geral, em escalas cosmológicas, não funcione. A gente precisa modificar a gravidade para entender o que está acontecendo nessas escalas muito, muito grandes. Entendeu? Então, tem gente que pensa, que fala, tem físico que estuda isso, que talvez a energia escura não seja o que o modelo cosmológico padrão fala que ela é, mas que ela seja uma modificação na teoria da gravidade que explique essa expansão acelerada do universo. Hoje a gente sabe que o universo está se expandindo, mas ele não está se expandindo tendendo a parar, por exemplo, e voltar a colapsar. Ele está expandindo cada vez mais rápido, nos encaminhando assim para uma morte fria do universo. E a gente não sabe por que não era isso que a gente esperava. Porque a gravidade tende a aglutinar as coisas. Então a gente não esperava que o universo estaria se expandindo de forma acelerada. E a gente não sabe explicar o que é que está causando essa expansão acelerada. Então, alguns físicos estudam que pode ser uma modificação na teoria da gravidade. Ou seja, a relatividade geral não explica a gravidade em escalas muito grandes. Então não seria geral, né? A relatividade. Você teria uma outra teoria maior que abrangesse a relatividade geral e tendesse a ela para as escalas menores. Sim, sim. Dentro do escopo físico, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas sei lá. A gente tem as teorias, né? E a gente tem, sei lá, a teoria da relatividade, que vai explicar uma parte, e dentro dela pode ter a da de Newton, que vai explicar outra coisa. Tipo, quer dizer, cada teoria ela vai conseguir metrificar e explicar uma parte do universo. Não existe uma teoria de tudo, assim, né? Onde vai explicar tudo. Então, não, e foi na verdade o que muitos cientistas morreram tentando encontrar. Einstein, a biografia que a gente está lendo dele agora no nosso clube do livro, meu e do Natan, a gente vê e vai ver lá para o finalzinho do livro também, quem quiser ler, é um livro muito legal, que na cabeceira da cama dele do hospital tinha lá um monte de equação rabiscada, ou seja, até o último minuto, Einstein estava tentando Nossa, no hospital. calcular essa teoria de tudo, assim, que explique tudo. Mas será que tem mesmo uma teoria de tudo? Pois é, isso que eu te pergunto, né? Você que é especialista. Pode ser que não, pode ser que não. Então, Mas assim, qual que é seu palpite? eu acredito que não tem uma teoria de tudo, mas muitos físicos acreditam que tem. E o próprio Stephen Hawking também procurava a teoria de tudo, né? Que é uma teoria também que une todas as forças da natureza, que explica tudo. Talvez não tenhamos essa teoria, Interessante. mas Legal ver o o futuro Einstein. dirá. Legal ver o Einstein que ele tinha de fato um hiperfoco ali, né? Então quer dizer, o cara no fim da vida ele tava lá fazendo anotação no hospital, velho. Isso é muito foda. Sim, no livro fala mesmo que ele passou mais de 10 anos elaborando a teoria da relatividade geral e que foi um trabalho exaustivo, porque ele não tinha o domínio da matemática necessária para formular a teoria da relatividade geral. Era matemática de fronteira da época dele, então ele contou com a ajuda de um amigo matemático e ele teve que estudar muita matemática, começou inclusive a dar mais valor para a matemática nessa época do desenvolvimento, e foram 10 anos de hiperfoco, assim. Ele até escreveu para os amigos quando ele conseguiu finalmente encontrar as equações finais da teoria, que ele estava completamente exausto, assim, esgotado. Então foi um grande trabalho mesmo ali, suado, para conseguir formular a teoria da relatividade geral, as equações finais. E essa concentração do Einstein realmente
é um fator admirável, assim, pelos Sim. colegas dele, a família, todo mundo comentava, que a gente pode ver pela biografia. O pessoal acha que, assim, o físico, esses pensadores, eles têm essas ideias do nada, assim, né? Então, quer dizer, o cara tá lá andando de trem, aí do nada, pô, é isso a teoria da relatividade, né? Só que o cara demora anos e anos de pensamento profundo ali, hiperfoco, pra conseguir extrair a realidade, né? Não, eu vou até usar esse gancho seu, aproveitar para te entregar o meu último livro, né, que é exatamente sobre isso, de onde surgem as grandes Ó, que ideias. legal. E eu falo exatamente sobre isso, o prefácio do professor Marcelo Gleiser. E eu falo que a gente sempre pensa que os cientistas, né, em um momento de eureka, o gênio incompreendido muda toda a história da ciência, e não é assim, né? Para você ter grandes ideias, nós precisamos de vários fatores, incluindo muitas colaborações. Hoje a ciência é extremamente colaborativa. Na época do Einstein, ele trocou cartas com diversos outros pesquisadores. Muitas das teorias que ele formulou, inclusive naquele ano lá de 1905, já Nossa, isso existiam aqui é muito bom, velho. parcialmente. E então, assim, não é um grande momento de eureka, é muito sangue, suor e lágrimas. Sim, sim. Essa parada aqui que eu já abri numa página, vi, tipo, sei lá, inclusive, se quiser mandar o link pra eu deixar na descrição pro pessoal ver, Pode né? deixar. O poder das relações, conversar sobre suas ideias com outras pessoas, né? Seus amigos e conhecidos podem ser a parte que faltava para sua boa ideia. Isso aqui é muito verdade, velho. Então, quando você tem uma ideia, geralmente o pessoal tem de vergonha, né, em falar para as outras pessoas e tal, mas talvez é isso que falte também para conseguir acrescentar alguma coisa a essa ideia, né? E os cientistas devem fazer muito isso. Muito. A ciência hoje é extremamente colaborativa, né? Então a gente vê, por exemplo, esses grandes experimentos que ganham prêmios, tem Diversos dezenas de colaboradores. cientistas trabalhando na busca por uma resposta em comum. Então, a ciência é muito colaborativa. E voltando no caso do próprio Einstein, na biografia dele fala que foi numa caminhada com um amigo dele, conversando sobre a relatividade, sobre as coisas que ele estava desenvolvendo ali, as teorias que ele estava desenvolvendo, que ele tem a grande ideia de que talvez o tempo não fosse absoluto, né? Que o tempo ele pode se comprimir, enfim, Sim, dependendo sim. da velocidade. E foi numa caminhada com um amigo, conversando sobre a teoria, que ele estava empacado nessa parte aí há muito tempo. Pô, que massa. Eu realmente vou ler isso daqui, cara. Muito massa mesmo. E voltando lá, vamos dar um passo para trás e definir então o que exatamente é energia escura e matéria escura, né? Como que a gente consegue saber que isso existe? Quer dizer, a gente não sabe, né? Mas por que que há essa dúvida? Quer dizer, a gente consegue colocar um telescópio para o céu e observar que ali tem isso? Ou, enfim, como que é isso, entendeu? Então vamos começar com a matéria escura, porque a gente pode colocar aí vamos colocar na ordem histórica dos acontecimentos. Bem, lá em 1930, na década de 1930, um astrônomo suíço, ele apontou um telescópio lá para o aglomerado de Coma e ele percebeu um movimento inusitado das galáxias nesse aglomerado. O que ele percebeu? Ele percebeu que as galáxias, a gente sabe que as galáxias num aglomerado, elas giram ao redor do centro do aglomerado. O que a gente espera observar? A gente espera observar que quanto mais afastado do centro, menor a velocidade orbital dessas galáxias ao redor do centro. Igual acontece no sistema solar, certo? Os planetas mais próximos giram mais rápido ao redor do Sol. Então, a gente esperava observar isso, ele esperava observar isso. Mas quando ele fez as medidas, ele observou que as galáxias, tanto próximas do centro quanto mais afastadas do centro, giravam ao redor do centro com aproximadamente a mesma velocidade. Ou seja, precisava de alguma coisa que mantivesse esse aglomerado unido. Porque essas galáxias que estavam mais afastadas, elas estavam girando tão rápido que elas escapariam do aglomerado. Mas elas Nossa. estavam ali. Ou seja, tá faltando alguma coisa, tá faltando matéria para manter tudo isso unido. Então, essa matéria Necessariamente tinha que ser matéria. precisa ter.
Então, essa matéria faltante, a gente chamou de matéria escura, Porque a gente não consegue observar. porque a gente não consegue observar. Ele tentou observar em várias faixas do espectro eletromagnético, não só no visível, mas não conseguia encontrar a fonte dessa matéria. Tem uma matéria invisível ali. Acho que matéria escura é um termo até ruim. Isso que eu ia falar, porque em inglês é dark matter, né? Quer dizer, dark por causa do universo, eu imagino. Porque matéria escura, mas na verdade é matéria invisível, Sim. né? Porque a escura ela poderia absorver a luz, mas não interage com a luz. Essa matéria escura ela não interage de forma nenhuma com a radiação eletromagnética. Então, deu-se esse termo, matéria Então, escura. realmente não tem... É invisível. Ela é invisível, mas existe uma forma de observá-la, que eu vou chegar lá. Então, a matéria, aí, dessa década aí de 1930, existe alguma coisa que tá faltando matéria para manter esses aglomerados unidos. Aí, na década de 70, mais ou menos, uma astrônoma estadunidense que ficou muito famosa recentemente, a Vera Rubin, que dá nome ao telescópio no Chile, que tem a maior câmera digital do mundo e já observou O 10 Extreme Large milhões. Telescópio lá? É, a Vera Rubin no Chile. Ah, tá. Não é o novo que vai lançar. Não, esse já lançou, as primeiras imagens já foram divulgadas. Lançou aquele de... O Extra Large Telescópio lá no Chile? Esse eu não tenho certeza, mas o Vera Rubin já divulgou as primeiras imagens. Legal. E nessas primeiras imagens a gente consegue observar 10 milhões de galáxias. E é em homenagem a essa astrônoma estadunidense que foi uma das pioneiras no estudo da matéria escura. Então, quando Fritz Zwick observou o aglomerado de Coma, ela começou a fazer um estudo sistemático das galáxias espirais, que são essas galáxias como a nossa, e com os braços espirais. E da mesma forma como no aglomerado, a gente espera que as estrelas mais afastadas do centro da galáxia orbitem o centro da galáxia com a velocidade menor do que as galáxias mais próximas do centro. E ela observou exatamente o que o Zwick observou nos aglomerados. As estrelas mais afastadas giram ao redor do centro com aproximadamente a mesma velocidade das estrelas que estão próximas do centro. Ou seja, precisamos de algo que mantenha a galáxia unida. Mas aí, onde que estaria esse algo? Quer dizer, sei lá, tem lá o Sol, né? Aí tem os planetas girando em torno do Sol aqui. E aí, sei lá, o Plutão, que não é considerado mais planeta, mas enfim, ele tá girando mais lento do que Mercúrio, né? Vênus, sei lá. Não poderia o Sol ter a gravidade ali igual para toda essa área? E aí, sem matéria a mais, sei lá, alguma coisa assim, isso daqui também girar na mesma velocidade que Mercúrio? Mas isso acontece, na verdade, dentro do nosso sistema solar, tá tudo ok. Ela corresponde à física newtoniana. O que começa a complicar é nas galáxias e nos aglomerados de galáxias. Então, a gente acredita que a maior parte dessa matéria escura esteja no halo das galáxias. Então, a galáxia ela tem as divisões dela, né? O pessoal colocar aí na internet a estrutura da galáxia, vai ver, né? Que tem os braços, o bojo e tem o halo ao redor da galáxia. A gente acredita que a maior parte da matéria escura esteja nesse halo galáctico. Mas primeiro a gente tem que entender o que é essa matéria escura. Né? Então, a Vera Rubin, que dá nome ao telescópio, ela foi pioneira nesses estudos. Ela mostrou que realmente a matéria escura existe alguma coisa ali que a gente não consegue medir, não consegue entender o que é. E recentemente, não sei exatamente o ano, mas foi recente, nós observamos a colisão entre dois aglomerados de galáxia. Olha que coisa legal. 2 aglomerados de galáxia colidiram. E a gente quiser colocar aí na internet, pessoal, chama-se aglomerado bala. O que a gente enxerga? A gente vê que os aglomerados colidiram, a maior parte da massa do aglomerado, ela está no gás, entre as coisas. O gás interage, perde velocidade e a gente observa esse gás através de ondas eletromagnéticas, né? Com os telescópios que estão aqui na Terra. Mas, quando a gente tenta quando a gente faz análise de lentes gravitacionais, que é previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein, e foi uma das primeiras evidências de que a teoria funcionava, que é, por exemplo, nós temos estrelas de fundo, uma estrela de fundo.
A luz Só um dela, parênteses, o que seria uma estrela de fundo? uma estrela, por exemplo, eu tô aqui, a Terra tá aqui, tem um potencial gravitacional grande aqui entre a Terra e uma estrela que tá lá atrás. A luz dessa estrela, ela tá vindo em direção à Terra. Mas aí existe um grande potencial gravitacional, ou seja, uma grande massa no meio do caminho. Por exemplo, no caso, quando foi a teoria da relatividade geral, era o Sol, durante o eclipse, né? Ele estava ali, que é uma grande massa. Mas nesse caso é uma massa ainda maior, imagina, uma colisão entre dois aglomerados de galáxias, né? Então, e essa luz dessas estrelas de fundo sofre um desvio ao passar por esse campo gravitacional, que isso é uma previsão da teoria da relatividade geral. E nós conseguimos, através dessas lentes gravitacionais, desse desvio da luz, ver. A lente gravitacional, então, é esse desvio da luz. É o desvio da luz. E a gente consegue medir esse desvio. E nesse caso, dessa colisão entre os dois aglomerados, a gente vê que a maior parte da massa do aglomerado não está onde está o gás, que é onde a gente esperava. Então, a luz não é desviada mais onde está a região do gás. Ela é desviada numa região mais afastada, ou seja, uma região que praticamente passa direto uma pela outra, não interage, afastada de onde está o gás ali na meiuca, e não tem nada ali. Caramba, velho. Não tem nada, a gente não consegue enxergar nada ali em nenhuma faixa do espectro eletromagnético. Essa é a nossa maior evidência da existência dessa matéria escura. A gente chama de evidência indireta, porque de fato a gente não sabe o que é, que partículas são essas. Mas aí, então, eu vou te perguntar uma coisa, assim, de curiosidade. Isso, de certa forma, não poderia ser jogar para baixo do tapete? Então, quer dizer, surge uma coisa que pode abalar a teoria da relatividade, mas vamos dar o nome de matéria escura e falar que existe isso, entendeu? Ou seja, pode ser que isso comprove, comprove, entre aspas, que a teoria da relatividade é errada, né? E a gente cria esses nomes, essas situações para tentar deixar a teoria da relatividade ainda funcionando, assim. Isso faz sentido? Faz, vamos por partes, mas faz sentido. Como eu mencionei, a teoria da relatividade não está errada, como a de Newton não está errada. Ela Sim, funcionaria sim. em escalas diferentes. Errado eu falo pro pessoal Sim, entender, assim, né? sim, mas, por exemplo, tem físicos, né, que estudam, sim, teorias modificadas de gravidade para tentar explicar a matéria escura. Então, tem gente realmente trabalhando nisso. Mas a maioria desses modelos não explicam o que a gente observa. A gente não tem nenhum modelo hoje que consiga explicar o que a gente está observando ali. Então, muitos físicos, né, acreditam que seja algum tipo de partícula e não a modificação da gravidade, porque as teorias de gravidade modificada não conseguem explicar o que a gente vê. Então, a gente pensa todas as evidências para a matéria escura. Então, a maioria, posso dizer, eu acredito que a maioria acredita que a matéria escura é algum tipo de partícula que a gente não conhece, ou seja, uma partícula, digamos assim, exótica, fora do modelo padrão da física de partículas, e que a gente não sabe o que é. Então, o pessoal da física de partículas, o que eles fazem? Estudam outros modelos e tentam descobrir algum tipo de partícula que poderia ter as mesmas características da matéria escura e tentam encontrá-la no acelerador de partículas. Mas até hoje, nada foi encontrado. E já faz 100 anos aí quase dessa descoberta. Mas então podem ser inúmeras coisas, né? Sim. Pode ser que a teoria esteja, entre aspas, errada. Pode ser que a matéria escura existe e a gente não tá conseguindo ver. Pode ser que, sei lá, exatamente o que você falou, né? Tentar outra forma de observar ela. Então é um dos maiores desafios, assim, pra astronomia, né? A astrofísica hoje. Sim, esse é um grande desafio, é uma interseção entre várias áreas, né, da física de partículas, cosmologia. Então, é um grande mistério. Eu conversei no meu canal com a professora Ângela Olinto, da Universidade de Chicago, e ela é especialista em matéria escura. E ela me contou que, na época que foi descoberto a matéria escura, a gente pensou assim, não, daqui 20, 30 anos todo mundo vai saber, vamos ter descoberto a matéria escura. 100 anos se passaram e até agora nada. Então a matéria escura acabou se tornando um dos grandes mistérios aí da cosmologia moderna. Que partícula é essa?
A gente entende como ela deve se comportar. Por exemplo, nós acreditávamos que os neutrinos, essas partículas aí que interagem muito pouco com a matéria, elas poderiam ser a matéria escura. Mas simulações de computador mostraram que os neutrinos, eles têm uma velocidade muito alta, né? E a matéria escura ela precisa ter uma velocidade mais baixa, ou seja, ela precisa ser não relativística para formar as estruturas. Porque se for os neutrinos, as simulações de computador mostram que as estruturas, como a gente conhece, elas não se formam com as teorias físicas que a gente conhece. Então precisa ser uma partícula mais massiva, mais pesada, não relativística. Então, existem candidatos, mas a gente não encontrou ainda. Sim. Isso é muito interessante e meio assustador, né? Quer dizer, 100 anos aí tentando descobrir e ainda nada. Agora, por que exatamente não dá pra gente, ou dá, sei lá, mas muitos físicos tentam resolver esses problemas, certo? Esses problemas são resolvidos com cálculos, eu imagino. Seria mais ou menos isso. Ou com cálculos ou com experimentos, né? No caso da matéria escura, as pessoas estão tentando procurar, é que os dois trabalham juntos, né? O físico teórico monta um modelo, mostra uma possível partícula que pode explicar a matéria escura, dá para o físico experimental, por exemplo, estamos procurando uma partícula nessa faixa de energia, dessa forma, ou seja, tem que dar um norte para a gente que é do experimento, a gente monta o experimento com esse alvo e tenta encontrar. Então, é um trabalho em conjunto. Então não dá pra pegar todo o potencial de processamento da humanidade, de inteligência artificial, por exemplo, e jogar pra resolver esse problema. Não resolveria. Não resolveria. A gente precisa Por que não? encontrar experimentalmente. Não daria pra mandar pra IA experimentar? Porque os experimentos que a gente faz nessa forma, ou são experimentos em cosmologia, ou são experimentos em aceleradores de partículas. A gente precisa dos resultados, chocar as partículas, ver que partícula que surge. Claro, a gente pode fazer com que a inteligência artificial nos ajude a analisar esses dados. A gente precisa dos dados Entendi, experimentais. entendi. Não daria pra resolver o problema só com o avanço da IA, então. Não. E qual que é a solução? Quem descobrir ganha o Nobel. Estamos procurando. Continuamos à procura dessa tal partícula de matéria escura, ou quem sabe, uma teoria mais abrangente da gravidade que consiga explicar não só o que a gente já sabe, mas também a matéria escura. Sim. Você acha que a IA ela vai ser uma revolução para a humanidade? Quer dizer, já tá sendo, mas falando em questão de futuro, assim, ela vai conseguir dominar o universo? A gente vai conseguir criar inteligências artificiais e robôs, enfim, e vencer esse jogo do universo? Ou seja, popular planetas e mandar a IA pelo universo por aí? Olha, tem um livro muito legal, não sei se você já leu, porque é exatamente sobre isso, Vida 3.0, do Max Tegmark, que é um cosmólogo do MIT muito famoso, que trabalha também na Mas minha é uma área. ficção. Não, ele acredita que esse é o nosso futuro, já que nós não conseguimos. Porra, velho, sério? Que da hora. Já que nós não somos feitos de carbono e não conseguiremos nunca viajar essas distâncias interestelares, ele acredita que o futuro para povoar, digamos assim, o universo é através da inteligência artificial. É exatamente a sua ideia e a ideia do livro dele. Tudo já foi criado, né? Nada a gente consegue ter ideias novas, velho. É bizarro isso. Mas acho que você vai gostar, dá uma olhada nesse livro. Pô, legal, legal. E falando do começo do universo, né? Ali os 380 mil anos. Como que era o universo jovem, assim, sabe? E como que foi... Assim, explica brevemente, senão vai ficar também muito... Mas como que foi essa evolução, né? Conforme foi passando o tempo. Então, como eu mencionei, a gente acredita que o universo, naquela época, era um plasma quente, denso, de partículas e radiação. O universo estava em expansão, ele começou a resfriar-se, e a partir disso, os primeiros átomos puderam ser formados.
a radiação, os fótons foram liberados para viajar livremente pelo universo, que é a radiação cósmica de fundo, e a matéria começou a se aglutinar aos poucos devido à gravidade, formar as estruturas que nós conhecemos, enfim, os sistemas e os planetas, até chegar aqui na vida na Terra. Então, Sim. bem brevemente. E ali no começo surgiram as primeiras estrelas a partir dessa época aqui? As primeiras estrelas, a gente acredita que surgiu alguns milhões de anos após o Big Bang, no que a gente chama Milhões, então. milhões, sim, demorou um tempo para começar a formar as primeiras estrelas, e quem está procurando por isso é o James Webb, né? O James Webb está tentando ver a formação das primeiras estrelas, que a gente ainda não conseguiu. A gente acredita que eram estrelas muito maiores do que as estrelas que a gente tem hoje, e o James Webb está tentando romper aí essa fronteira e observar essa época do universo que nós ainda não conseguimos observar. Ele vai conseguir observar uma galáxia, né, imagino. Não uma estrela, né? Exatamente. Galáxias bem antigas ele já está observando, que inclusive alguns dos resultados do James Webb têm aí abalado um pouquinho, né, o modelo do Big Bang, com galáxias com buracos negros formados ali, muito massivas, num período que ainda não esperávamos galáxias desse tipo. Então, já tem gente estudando, como diz o pessoal aí, remendando o modelo do Big Bang, mas é que, na verdade, como diz Carl Sagan, né, a gente precisa de evidências extraordinárias, né, para fazer essas mudanças, mas ele está tentando observar indícios das primeiras estrelas, né, assim, os Mas aí como que indícios. ele não consegue observar uma estrela, né, exatamente naquela distância, eu imagino. O que a gente observa, na verdade, são indícios. O pessoal sempre fala, isso no... Quando eu posto alguma coisa no Instagram, a gente quer ver a fotografia, isso não é a fotografia, isso é uma simulação. Mas é o que a gente observa são várias evidências ao redor daquele fenômeno, né? Então, a gente observa em raio-x, observa em raios gama, observa em ondas de rádio, então a gente vai montando um quebra-cabeça, e a partir desse quebra-cabeça a gente entende mais ou menos o que está acontecendo naquela região. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Sim, A gente com os monta um dados quebra-cabeça. que a gente consegue, né. Obter. E assim, a gente olha para o universo e aponta os telescópios mais potentes e fora da nossa galáxia, a única coisa que a gente consegue observar são outras galáxias, né. Resumindo assim de forma grosseira, mas eu falo, a gente não consegue apontar para a galáxia de Andrômeda e ver a estrela que está dentro dela, né. A gente vê, como eu mencionei, as ondas eletromagnéticas e tal, em várias frequências. A gente consegue observar hoje também, medir essas ondas gravitacionais primordiais, que nos indicam, por exemplo, a colisão entre dois buracos negros. Mas a gente vai fazendo uma montagem mesmo do quebra-cabeça. Por exemplo, nesse caso, a gente observou essas ondas gravitacionais, que são assim, foram medidas bem pequenininhas, que precisa de uma precisão e um trabalho de engenharia fantástico, porque, né, são contrações no espaço minúsculas do detector que a onda gravitacional faz ao passar. A gente conseguiu medir. O que a gente faz? Nossa, medimos um sinal. Que sinal é esse? Aí a gente começa a comparar o sinal que a gente mediu, a gente tira todos os ruídos, que é um trabalho que eu faço também nos experimentos, a gente tira todo o ruído, que pode ser, por exemplo, um caminhão que passou lá fora, né, esse sinal. Pode não ter nada a ver com que são tão sensíveis esses Sim. experimentos, que pode não ter nada a ver com o universo. Então a gente tira todos os ruídos, continua um sinal. Aí a gente compara esse sinal que a gente observou com o que prevê a teoria. Por exemplo, a explosão de uma estrela de nêutrons vai gerar, de acordo com a teoria, uma onda gravitacional com essa forma, com esse formato. Aí a gente compara, não, então isso que a gente está observando não é essa explosão de estrelas de nêutrons. Aí a gente faz também, a teoria prevê que a colisão entre dois buracos negros com a massa tal e com a massa tal prevê uma forma assim de onda gravitacional. A gente vai fazendo tentativa e erro. Aí a gente encontra, esse sinal é semelhante ao sinal. Então foi a colisão entre dois buracos negros. Então a gente faz mais ou menos isso. A gente vai comparando o que a gente observa, os dados, com o que as teorias preveem, e a gente vai tentando encaixar um no outro. A gente não...
Eu queria muito um telescópio, obviamente todo cientista queria também, pra gente apontar pra uma galáxia e conseguir ver com detalhes, assim, os planetas, sabe? Tipo assim, ver como que realmente é um... Tipo, você aponta... Se você compra um telescópio, assim, sei lá, é amador e aponta pra Júpiter, você consegue ver ali como que ele é, né? Uhum. Mas muito poucos planetas a gente consegue ver diretamente, né? Fora do nosso sistema solar. Exato, então, assim, nossa tecnologia é muito rudimentar ainda, né? Perante o universo. Sim, a gente vê, por exemplo, como a gente sabe que esses planetas existem, esses planetas fora do sistema solar. Uma das técnicas, por exemplo, é quando ele passa na frente da estrela. Aí a estrela para de emitir. Aí ela emite menos luz. Então, a gente, ó, a Ainda estrela emite. emite, mas emite menos. A gente vê o espectro da luz da estrela. Nossa, ela está emitindo uma certa quantidade de luz, digamos assim. O planeta passou na frente, diminuiu um pouquinho. Aí daqui a pouco voltou de novo para a quantidade de luz que ela deveria estar emitindo. E o planeta vai circulando a estrela, certo? Então a gente vai medindo essas oscilações no brilho da estrela. E é a partir disso que a gente infere, não, tem um planeta que está orbitando essa estrela. Então a gente não vê diretamente. Existem outras técnicas também. Exato. E se eu não me engano, eu vi um cálculo uma vez, eu perguntei pro GPT, sei lá, com base no telescópio que a gente tem hoje e tal, o que que seria preciso para olhar para um planeta assim em outra galáxia. É tipo um telescópio tão grande, mas tão grande que nem cabe na Terra, assim, sabe? Então, assim, o universo parece que é um jogo cruel, velho. A gente não tem as respostas para as coisas, a gente provavelmente não vai ter as respostas para tudo. Os cientistas trabalham nisso, e cada vez a gente tem mais respostas, só que essas respostas geram mais dúvidas, né? Então, quer dizer, a gente nunca vai conhecer tudo, né? Mas essa que é a beleza da coisa, né? A busca por algo que a gente nunca vai encontrar. A busca por sempre saber um pouco mais. No- Exato. Um pouco mais, pô. Você não Mas vai saber tudo. Mas eu acho que a gente não precisa saber tudo. Essa busca por conhecer tudo, eu acho que é até infrutífera, porque a ciência nunca vai ter todas as respostas, na minha concepção. Até porque o conhecimento ele é limitado. E tudo bem, certo? Por exemplo, igual que eu falei, a velocidade da luz, ela tem um limite. Né? É um limite de velocidade imposto pela teoria da relatividade geral. Então, ela precisa de ela tem esse limite, então só tem uma certa distância que ela pode percorrer num determinado tempo. Entendo, Depois disso, a gente não consegue mais saber o que tem. entendo, mas você não acha que talvez isso é mais uma limitação da nossa própria biologia, assim, de não conseguir, ou da nossa própria tecnologia atual, de não conseguir identificar outra forma de obter o conhecimento mais rapidamente do que a velocidade da luz? Então, quer dizer, hoje a gente está limitado à nossa tecnologia, às nossas teorias, à nossa ciência e tudo mais. Agora, se a gente tivesse todo o conhecimento tecnológico e científico do universo, muito provavelmente a gente conseguiria sim observar uma galáxia lá fora com algum telescópio de uma forma diferente, sei lá, viajando aqui só para ser mais didático, sei lá, usar teletransporte, usar alguma coisa bizarra assim, que talvez seja possível, só que a gente não consiga hoje, entende? Ou você acha que existe um limite tecnológico ali que a humanidade não vai conseguir ultrapassar? Eu acho que existe um limite da natureza, né? Do que pelo menos pelo que a gente conhece hoje. Vamos falar com o que a gente conhece hoje, existe um limite da natureza. Então, que é a velocidade da luz, por exemplo. Então, a gente não vai conseguir conhecer tudo. A gente tem um limite para conhecer. Mas, por exemplo, aí a gente pode entrar no ramo da ficção, que é o caso de buracos de minhoca. São previstos pela teoria da relatividade geral, mas nunca foram observados. Se esses objetos existirem, é como se fosse uma ponte que poderia nos ligar a uma outra parte do universo que seria impossível de outra forma. Mas isso é ficção Sim, hoje. sim. Então, o seu palpite é de que, de fato, o conhecimento é limitado. Nós temos um limite no que nós podemos saber, sim. Mas quem quiser também, né? Mas isso são só divagações, Sim, claro. claro. E quem quiser também saber um pouco mais sobre esse assunto, eu sempre recomendo o livro do Marcelo, que é A Ilha do Conhecimento, que fala muito sobre isso. Eu acho muito interessante esse livro, então também já fica a recomendação. Legal, legal. Que é mais ficção, como que é?
Não, é um livro mais filosófico, assim, nessa pegada que ele gosta de escrever, é bem legal. Pô, legal. E outra dúvida que me surgiu aqui enquanto a gente tava falando do Big Bang e tudo mais. Big Bang é uma grande expansão, certo? Tudo o que existe, então, no Big Bang hoje, existia naquele pontinho onde se expandiu. Todas as galáxias, parece que a estimativa são 2 trilhões de galáxias, né? Cada uma com centenas de bilhões de estrelas, cada estrela contendo pelo menos ali na média de um exoplaneta. Tudo isso estava concentrado naquele intervalo naquele espaço muito pequeno, e aí começou a se expandir. Quer dizer, não exatamente a estrela e tudo mais, mas os átomos presentes em tudo isso estavam ali dentro. A matéria. A matéria estava ali. Mas assim, quando a gente fala num espaço muito pequeno, porque é o próprio espaço, né? Que o espaço está em expansão. Porque se a gente fala um espaço muito pequeno, parece que está contido dentro de uma outra coisa. Era tudo, basicamente. Era. Tudo basicamente era um negócio pequeno perante o universo, relativo ao Ao que é universo. hoje, e se expande, mas é que o próprio Mas espaço toda a matéria estava ali, velho. contida, assim. Que isso? Toda energia, né? Enfim. E aí você acha que o modelo mais... Beleza, a gente tem ali o Big Bang, né? A gente tem, entre aspas, submodelos, aí você vai me corrigir, dentro do Big Bang. Então você pode dizer que o universo é cíclico e não necessariamente isso anula o Big Bang, né? O universo pode se expandir, voltar naquele espaço pequeno, entre aspas, relativo ao universo hoje, se expandir novamente, fazer isso infinitas vezes, e isso ainda está dentro da teoria do Big Bang, né? E pode ser que o Big Bang seja o começo de tudo e tudo mais, né? Qual que você acha que é o campeão, assim, digamos, desses submodelos, assim? Na verdade, o que acontece é que o modelo do Big Bang, ele é baseado nas equações da teoria da relatividade geral de Einstein. Quando a gente resolve as equações, né, de Einstein, nós temos 3 soluções para a evolução do universo, a partir dessas equações. Uma é que o universo se expande indefinidamente, tendendo a parar essa expansão. A outra é que o universo se expande, para de expandir e volta a colapsar. E uma que o universo se expande para sempre. Então, essas são soluções matemáticas das equações de Einstein. Tá? Então, nós temos essas 3 soluções. Mas, de acordo com as evidências observacionais que nós temos, aí nós entramos no fato da energia escura. Em 1998, muito recentemente, né, muitos astrônomos ao redor do mundo estavam estudando o que a gente chama de supernova tipo 1A, que são um tipo especial de supernova, que é uma explosão de estrela, que acontece quando uma anã branca, né, começa a sugar a matéria da companheira e ela atinge um limite que ela não consegue mais se manter estável e ela explode. A anã branca é o estágio final da evolução da vida de uma estrela como o Sol, por exemplo. Essa anã branca explode e a gente acredita que entende muito bem os mecanismos que fazem com que essa explosão ocorra. Ou seja, nós consideramos que essas explosões são velas padrão. Ou seja, a gente entende qual a luminosidade dessa explosão. Então, quanto menos brilhante ela for, mais afastada ela tá. Então, a gente consegue medir a evolução da expansão do universo com o tempo. E os astrônomos descobriram que o universo está se expandindo cada vez mais rápido a partir dessas análises. Ou seja, o universo ele está tendendo aí para uma morte fria, ou seja, então ele vai se expandir para sempre cada vez mais rápido. Essa é a nossa evidência observacional hoje. E o que está fazendo com que o universo se expanda de maneira acelerada é o que a gente chama essa tal de energia escura, que a gente também não sabe o que é. Tá, mas calma aí. Ele está expandindo, tudo bem e tal, mas pode ser que daqui 1 trilhão de anos ele bata no limite, entre aspas, né? E volte também, né?
Não é isso que a gente acredita. Acredita que como a expansão é acelerada, está cada vez mais rápido, é, de certa forma as galáxias estão se afastando muito rápido uma das outras. Num futuro muito, muito, muito distante, se ainda existirem humanos pisando na Terra, eles vão olhar para o espaço e se perguntar se a Via Láctea é a única galáxia do universo, porque as outras galáxias já vão estar fora do nosso universo observável. Por quê? Ou estamos vivendo uma simulação, e aí vai bater no máximo, vai acabar o limite computacional, e aí vai resetar. É, tem essa opção. Mas, de fato, então, esse universo cíclico é meio que uma pouca porcentagem ali dos cientistas acreditam nesse submodelo, então, assim. Tem outros modelos, né, do universo cíclico, fora do modelo padrão da cosmologia, que as pessoas estudam, e que acho que uma das pessoas no Brasil que estuda muito esse tipo de modelo é o Mário Novello, do CBPF, professor emérito do CBPF, que tem vários livros de divulgação científica também que eu recomendo, muito bons. E ele estuda esse tipo de modelo, então existem formas de contornar isso, né? Ele acredita que a energia escura não exista, enfim, que existem outras formas matemáticas de contornar. Eu não sou especialista nesses modelos, então, né, não posso dizer ao certo como eles funcionam, mas existem sim. Mas o modelo padrão é o com energia escura, que corresponde Mas aí, aí a qual que é 70%. o início de tudo, então? É o universo quente e denso lá do Big Bang. É o início. Isso, a gente acredita que esse é o início e tá indo para um fim de uma morte fria. Porque no universo cíclico esse não seria o início, né? Por exemplo. Ah, sim, entendi. Sim, ele seria cíclico, recolapsaria e voltava, enfim. É o início, é o início desses 13,7, 0,8 bilhões de anos, né? Isso. Mas eu falo o início de tudo. Mas aí a gente já tá querendo, como eu falei, o limite aí do conhecimento e também, né, das nossas teorias físicas. Hoje o que a gente sabe é isso, a partir de certo ponto é o que a gente consegue estudar com os dados que a gente tem. E se o tempo é relativo à gravidade, enfim, como que era o tempo nesse universo onde era extremamente pequeno relativo ao universo de hoje? Então, densidade pra caramba lá naquele pontinho, existia tempo ali? Sim, a gente acredita que o tempo, né, surge com o Big Bang, né? Então, assim, é o espaço-tempo, né, que Não, começa que se expande. mas calma lá. Esse pontinho, ele existia e aí ele, em um momento, ele se expandiu ou isso foi o primeiro milésimo do universo, entende? Então, ou seja, ele existia lá há um tempo, poderia estar existindo há anos esse pontinho e aí do nada expandiu ou ele expande e começa tudo? Então, é que essas são perguntas que a gente não pode responder. Como eu falei para você, o que a gente sabe é o que a gente vê de mais antigo, que é o que a gente que é Sim, a sim. radiação cósmica, tipo, do resto é mais especulação do que seria ali nesse universo, ou o que tem antes do Big Bang, ou o universo cíclico. Hoje, né, claro, a gente tá desenvolvendo teorias e tal, mas o que a gente sabe, o que a gente tem evidência Tá, é tá. ali do. Sim, sim, eu entendi. É que eu tô querendo entender o tempo antes do Big Bang, entendeu? Existia tempo antes do Big Bang, no caso? Então, a Eu vi gente. que o Stephen Hawking falou que não, né? Provavelmente. Se eu não me engano, ele falou isso. Então, isso são especulações, mas o que eu entendo, assim, é que é o início do espaço-tempo, né? A gente fala do início do espaço-tempo e a partir disso a gente começa a prever fazer nossas teorias e fazer previsões Legal. E você do falou, então, universo. puxando pra uma coisa mais palpável, né? Que o universo, a tendência é que ele vai se esfriar, certo? Você poderia elaborar isso, por favor? É porque a gente tá falando, então, lembra que eu falei da matéria escura? A matéria escura, a gente acha que ela corresponde, assim, a 25% de tudo que existe no universo. Essa energia escura, que está fazendo com que o universo se expanda cada vez mais rápido, a gente acredita que ela corresponda a 70% do universo. Ou seja, o que a gente conhece corresponde só a 5%. Que a gente 95% chama do quê? de matéria bariônica, que é a matéria que a gente conhece, que tudo que a gente conhece é feito, Uhum, planetas, uhum. galáxias, enfim. Bariônica. Bariônica. Que daí E vem bariogênese, imagina. bariogênese tem relação, eu posso Na falar um pouquinho semântica ali. sobre o nome.
Aí a energia escura, então o que a gente acredita? Tem alguma coisa que está acelerando a expansão do universo. A gente não sabe o que é, a gente chama de energia escura. Mas no modelo padrão da cosmologia, que é o modelo do Big Bang, a gente acredita que seja a energia do próprio espaço vazio, a energia do vácuo, né? Com uma pressão negativa que faça com que o universo se expanda cada vez mais rápido. Pressão negativa? Tem pressão negativa. E isso faz é como se agisse como uma gravidade repulsiva. E é uma característica do próprio espaço vazio. Você consegue dar um exemplo do dia a dia, assim, sei lá? Não dá. Não dá. Mas é como se fosse uma gravidade repulsiva, né? Pensando num pistão da seringa, por exemplo, né? Quando tá se expandindo ali. Então, como se tivesse uma mão puxando Tá, ali. e aí a morte fria? E a gente está se encaminhando para isso, porque o universo está se expandindo cada vez mais rápido, as galáxias estão ficando cada vez mais separadas, então tem a chance, por exemplo, duas possibilidades. Ou o grande resfriamento ou a grande ruptura, né? Então, o grande resfriamento, as coisas vão estar tão afastadas umas das outras, que aí vai parar, né, de existir, de formar novas estrelas, enfim. Ou a grande ruptura, que aí rompe-se tudo, né? Não consegue formar nem mais, né, átomos, nem nada. As coisas vão estar bem dispersas, assim, no universo. Sim, sim. Mas nós não estaremos mais aqui, como seres humanos. Uhum. Provavelmente. Vamos fazer uma pausa rapidinho? Vamos. No banheiro ali e tal. Bom, fizemos uma pausa aqui rapidinho, pegar uma água, café e tal. E, Larissa, vamos falar dos seus projetos aí, o que você tá inserida hoje, né? Lá na China e tudo mais. Se puder elaborar um pouco, explicar pro pessoal. Eu trabalho na China há muitos anos, 11 anos, então eu sou professora na Universidade de Hangzhou, que é uma cidade próxima, relativamente próxima de Xangai, 600 quilômetros, mas lá na China tem trem-bala para tudo, né? Então eu faço 600 quilômetros em 1h50, acho que tá razoável, né? Meu Deus, velho. Sim, a infraestrutura lá é bem boa. E aí eu tô inserida em alguns projetos, um deles é um telescópio chinês que está sendo construído lá no Tibete, para medir exatamente aquilo que eu mencionei para você, que é aquela impressão na radiação cósmica de fundo que poderia provar teorias inflacionárias, provar que ondas gravitacionais primordiais existiram realmente no universo. Então, esse é um dos projetos que eu trabalho. E tenho trabalhado também, claro, para quem não sabe, né, no projeto de divulgação científica no Bariogênese, tanto no Instagram quanto no YouTube. E tenho projetos recentes com a UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, que a gente está com um projeto aí em início, né, estágio inicial ainda, mas é um projeto que a gente pretende envolver escolas do estado, a princípio, escolas públicas, numa competição de carga útil para nanosatélites. Então, é algo bem interessante. Como que seria isso na prática? Então, o que a gente está pensando, já está em um estágio de desenvolvimento, é uma colaboração entre a Universidade Estadual de Santa Catarina com uma empresa de nanosatélites na China. E a nossa ideia inicial é fazer uma competição entre alunos do ensino básico, basicamente do ensino médio, para fazer uma carga útil, ou seja, um pequeno experimento que vá ser colocado dentro de um nanosatélite e levado ao espaço através a princípio, nossa ideia é que seja da Estação Espacial Chinesa. Nanosatélite seria de qual tamanho, assim, mais ou menos? Ele é pequeno, né? É um nanosatélite de alguns quilos. E não é aqueles satélites grandes, né? Ele é mais simples, menor, e até também porque ele é educacional, então essa carga útil é simples. Eu posso dar um exemplo de dessas competições que já fizeram, por exemplo, em Hong Kong. Os alunos que foram selecionados para ter a carga útil dentro do nanosatélite, eles fizeram uma flor, e a flor ela abre com a luz solar,
que é o símbolo de Hong Kong. Então, eles vão colocar isso no satélite para ir para o espaço, para mostrar, né, para fazer uma propaganda de Hong Kong, né, Sim, sim. do projeto deles espacial, enfim. E tem vários tipos de projetos que podem ser colocados. Então, nossa ideia com a UDESC é fazer uma competição nas escolas do estado e, né, aí terão, claro, os árbitros que vão julgar quais são os projetos mais interessantes, mas ainda está em estágio embrionário. Então, mas vai levar um tempinho, mas já temos a colaboração com a empresa chinesa, já Pô, que temos massa. colaboração com recentemente eu levei ao Desk para assinar uma colaboração com a minha universidade de Hangzhou, então já tem essa colaboração assinada também de intercâmbio de estudantes, isso pode abrir portas, por exemplo, para alunos de engenharia, alunas de engenharia, que eu também trabalho num projeto de meninas na física, né, de incentivo a meninas na área de STEM. Então, isso abre oportunidades para essas meninas e esses estudantes fazerem estágios na China, nessa parte de engenharia, na parte de física, e também participarem um pouco mais dessa parte espacial no Brasil, né? Então, com colaboração com a China, porque eu trabalho, sou afiliada a uma universidade chinesa. Então, esse é um projeto mais assim para divulgar a ciência, mostrar, colocar as pessoas ali para fazer mesmo os seus projetos e se interessar por áreas científicas, áreas espaciais. Então, eu acho que esse é um projeto bem legal que a gente está desenvolvendo. Pô, que legal. E eu vou estar em Santa Catarina logo para a gente poder Daqui a debater sobre pouco. isso daqui a pouco, para debater sobre esses projetos. Isso que é muito foda do New Space, né? Que é esse novo mercado, assim, do espaço, esse novo investimento que as pessoas estão fazendo para também tornar mais barato ter projetos como esse, né? Então, sei lá, com essa corrida aí dos próprios bilionários, para isso barateou muito também você lançar alguma coisa, né? Tem aqueles dados, eu não vou saber falar exatamente, mas para você lançar 1 quilo de, de qualquer coisa assim, nesses satélites aí, sei lá, 50 anos atrás era um preço absurdo. Hoje você pode lançar, se não me engano, por $20.000, umas coisas assim, né? Por quilo, sei lá. Então barateou muito, né? E por que vocês, né, estão decidindo lançar pela China lá? Não contratar dos Estados Unidos ou alguma coisa assim? Não, porque eu sou filiada à China, né? Então foi um projeto que eu estive na empresa, a gente está desenvolvendo junto porque eu trabalho lá, então não trabalho nos Estados Unidos. Então, Pegaria mal assim pra você ou não? não, muito pelo contrário, tenho colaboradores que trabalham nos Estados Unidos, né? A ciência, a princípio, ela não tem fronteiras. Claro que nós temos tido dificuldades devido, né, a algumas gestões aí, mas a ciência, a princípio, ela é colaborativa e ela não tem fronteiras. Tenho colaboradores de todos os lugares do mundo. Já fui convidada para professora visitante nos Estados Unidos, então isso espero que a progressão dos fatos não afetem essa grande conquista científica que é essa colaboração internacional sem fronteiras entre os cientistas. Legal. Você pode falar sobre o projeto que você tá fazendo na China? Então, como eu mencionei, tem esse projeto de medir essas ondas gravitacionais primordiais e também nós estamos agora, como eu mencionei até no meu Instagram recentemente, eu fui convidada pelo investigador principal para me unir ao projeto da Chang'e 8, que é o projeto de missão lunar para enviar um robô, né, para a Lua até 2030. Para quem não conhece, a Chang'e são várias missões lunares que estão sendo feitas ao longo de vários anos, né? Enviando robôs para Com qual coletar finalidade? amostra, L3 lá também? coletar amostra, estudar a Lua, né? Diversos locais da Lua. E essa missão também pretende fazer uma base, né, na Lua, uma base robótica na Lua. Caramba! Então, liderado esse robô pela Universidade de Hong Kong, e a ideia é levar esse robô até a Lua até 2030, que é a missão Chang'e 8, e isso abre muitas portas para a gente poder colaborar com o Brasil também, a UDESC, que a gente Interessante. conseguiu também que a UDESC, né, tivesse também um certo papel nisso,
E a ideia para o futuro é que esses alunos de engenharia possam fazer estágios lá na China visando a missão Chang'e 8. Então é um projeto bem legal que a gente está trabalhando para tentar inserir alunos nessas grandes missões espaciais da E China. como está indo? Você acha que vai dar certo? Vai conseguir chegar em 2030 lá e conseguir essas amostras e tudo, estabelecer a base robótica? Baseado no histórico chinês, eu acredito que sim, claro, os projetos atrasam e tudo, mas as outras missões Chang'e foram bem-sucedidas. Então, a ideia é que saia até 2030, porque eles são muito bons de prazo também. Mas, claro que a gente sabe que na ciência a gente prevê um prazo e problemas acontecem, né? Percalços, e talvez seja estendido, mas espero que saia assim até 2030. Legal. Anteriormente, você tinha falado que a busca pela curiosidade que é boa, né? Assim, então, a busca pelas respostas. Sim. Então, eu vou te fazer uma pergunta assim que vai colocar em xeque. Se tivesse aqui um grande botão vermelho, certo? Gigante, para dar ênfase. E aí você só pode apertar esse botão agora, nesse exato momento. Se você não apertar, você perdeu essa oportunidade pro resto da vida. E assim que você apertar, você vai ter as respostas para todas as dúvidas. Todas, exatamente todas. Você vai saber de onde viemos, você vai saber o que causou o Big Bang, o que tinha antes, como que realmente vai ser o fim de tudo. Todas essas respostas você vai ter, né? Se tem vida fora da Terra, enfim. Você apertaria esse botão? Sinceramente, claro, porque eu sou cientista e curiosa, mas eu acredito que se eu apertasse o botão, eu não ia entender nada das respostas, porque eu não tenho bagagem para entender essas respostas. É a mesma coisa que você pegar Platão da Grécia Antiga e falar, você vai saber tudo o que acontece em 2025 se você apertar esse botão. Ele não ia saber nem o contexto do que significa matéria escura. Não, mas nesse caso você ia conseguir, entendeu? Você ia ter todo o conhecimento ali. Tipo Neo da Matrix. Você ia apertar o botão e você ia entender, assim, com toda a profundidade, todas essas questões, entendeu? Você apertaria, então. Sim, como cientista eu apertaria. Mas isso, de certa forma, não vai contra o que você disse antes de a busca é mais importante do que a resposta? Então, Não. por que você apertaria, sendo que você poderia estar buscando ativamente ao invés de ter a resposta? Não, a busca, ela é tão importante quanto, eu acho muito legal a caminhada também, né? Zerar o Mario no videogame é legal, mas passar das fases é top. Então, assim, eu gosto do percurso, mas e nós somos seres contraditórios, né? Então, eu também tenho o direito de ser contraditória. E se fosse pra você perguntar qualquer coisa assim, pra um oráculo, sabe? E aí ele vai te dizer com certeza uma pergunta específica. Qual que você perguntaria assim pra ele? Se existe vida fora da Terra, com certeza. Sério? Seria Sim, essa? sim. Não seria o início de tudo, por exemplo? Não. E qual que é seu palpite pra vida fora da Terra? O universo está lotado de vida e inteligente, está lotado de vida bacteriana, ou somos os únicos neste vasto universo? Essa é minha opinião pessoal, né, deixar claro. Eu acredito que tenha vida fora da Terra, né, ou bacteriana, né, micro-organismos, ou quiçá, quem sabe, vida inteligente, mas eu tenho um palpite de que tenha, mas isso é só uma especulação pessoal, né? Hoje a gente está buscando por vida fora da Terra. Os cientistas também acreditam que tenha ou tenha tido, porque afinal de contas ninguém ia gastar bilhões de dólares para mandar sonda para Marte para procurar por vida se ninguém acreditasse que não tinha chance Sim, sim. de ter. Então a gente acredita, gasta também muito dinheiro procurando por exoplanetas na zona habitável. Então nós temos sim essa expectativa de que tenha vida em outros planetas. E eu particularmente acredito que sim, apesar de hoje não termos nenhuma evidência de que tenha vida fora da Terra, estamos buscando. Isso é loucura, velho. Como que a gente ainda. A gente. É óbvio que tipo, esse é muito difícil, certo? Você encontrar isso. Mas é loucura saber que até então nós somos a única vida no universo.
nessas trilhões de galáxias, nessas bilhões de estrelas em cada galáxia, somos o único sinal de vida, né? O que o Carl Sagan lá chama de ponto pálido, ponto azul, né? Tipo, tudo que a gente conhece, então a sua mãe, as histórias que você teve, as suas experiências, literatura, então a gente tava falando de Dostoiévski em off, né? Tudo isso foi criado nesse pálido ponto azul, que se você vê de longe não é nada, assim, né? É só um pálido ponto azul no meio do universo. Então, assim, sei lá, cara, eu acho que é talvez uma própria busca ali pelo ser humano de tentar preencher a angústia também, de falar, porra, como que não tem, né? Sei lá. Eu acredito que tenha também. Eu tô contigo nessa. Só que eu gostaria muito de ver, sabe? Também. Mas provavelmente a gente não vai estar vivo para saber, mas uma frase também do Carl Sagan que eu gosto muito, né, o que é mais assustador? Saber Sim. que nós somos os únicos no universo ou encontrar vida fora da Terra? Para vocês aí em Nós casa, o somos que os que é mais únicos. assustador? Nós somos os únicos, com certeza, mais assustador, né? Você concorda comigo? Mas e se, por exemplo, o que tiver fora for hostil? Mesmo assim, É mais legal, né? pô, é menos assustador ainda do que estar Eu também sozinho, acho. certo? É. Pô, é melhor você saber que existe um monstro, vamos supor, você está na Terra e você é o único ser vivo presente na Terra aqui. Isso é mais assustador do que saber que existem monstros, animais, etc, né? Pela Né? Terra. Não, eu concordo com você. Eu não sei o que o pessoal de casa pensa, mas eu acho mais assustador estar sozinho. Exato. E assim, agora fazendo uma outra dúvida em relação a isso. Se o universo tem 13,7 bilhões de anos, e, bom, a gente viu que a partir do momento que o ser humano conseguiu atingir essa consciência mais elevada, então 300 mil anos atrás, nós, o Homo sapiens, ele existe mais ou menos esse tempo, né? Especificamente o Homo sapiens. Foi toda uma progressão ali, de acordo com a evolução e tal, pra gente atingir esse nível de inteligência que a gente tem. Só que 300 mil anos atrás, a gente tava lá na natureza selvagem, etc. E aí, 15 mil anos atrás, a gente já tava com mais ferramentas, na idade da pedra, eu acho, sei lá, se eu tô falando besteira, mas por ali. E aí, hoje, quer dizer, 15 mil anos depois, a gente tá aqui gravando em um microfone, transmitindo esse vídeo, né, esse podcast para outras pessoas e tudo mais. E, sei lá, 500 anos atrás a gente não tinha nem perto disso, certo? Então a curva é exponencial. Se o universo tem 13,7, 13,8 bilhões de anos e a vida existe, ela nesse tempo já deveria ter chegado até aqui, né? Então, tem alguns paradoxos, né? Que foi inclusive o que o Enrico Fermi, que é né, um grande físico italiano, falou: cadê todo mundo? Né? Já era para ter aparecido alguma coisa. Mas esse é um paradoxo que se tem aí na física, se temos tantas galáxias, tantos planetas, tanto tempo de universo, ninguém ainda mandou um sinal, onde está todo mundo? Mas, como a gente sabe, pode haver vida bacteriana, vida de outros tipos, a gente está falando de vida inteligente, e tem o programa, né, o SET, que é um programa que busca por vida alienígena, por sinais de vida alienígena, mas tem um filme que eu gosto muito, que é A Chegada. Será que se a gente encontrasse esse sinal, a gente conseguiria distinguir que é vida alienígena? Tem isso também, né? Aqui a gente tá falando de ficção, tá? Não estamos falando mais de ciência, pelo menos, né? O SET, sim, tá buscando por vida inteligente fora da Terra, mas a gente também não sabe se a gente conseguiria distinguir nesse mar de informação do universo o que seria um sinal alienígena. Também tem isso, né? Essa Sim. São muitas possibilidade. variáveis, São né? muitas variáveis. Tem também a questão que a gente precisaria estar no momento onde chega esse sinal, né? No lugar certo, na hora No lugar certa. certo, na hora certa. Porque um sinal se propaga, o quê? Na velocidade da luz ou menos que isso? É a velocidade da luz. Então, sei lá, se uma civilização inteligente mandasse de uma estrela que está a 10 anos-luz, a gente precisaria estar nesse tempo, né? Então, quer dizer, eles precisariam existir 10 anos atrás e mandar e a gente tá aqui. Só que o universo é gigantescamente gigante, então teria que bater, sei lá, 100 mil anos-luz, 2 milhões de anos-luz, né? Por aí.
Sim, bater no lugar certo também, na hora e no lugar, é bem assim, a agulha no palheiro, né. E outra coisa, a gente tá à procura por vida, falando nem só de vida inteligente, mas falando de vida, microbiana, enfim, a gente procura em Marte, né, de que vida já existiu em Marte. Existem outros candidatos promissores no nosso próprio sistema solar. A nossa tecnologia é muito limitada, ou seja, a gente não consegue mandar uma sonda hoje para Lua Europa para perfurar aquela super camada de gelo para atingir a água e ver se tem vida ali. Então a gente não tem essa tecnologia. O que a gente pode é mandar sondas e observar de longe. Então As bioassinaturas, né? nossa tecnologia também é um pouco limitada ainda. Então, a gente tem Encélado, a gente tem Europa, a gente tem essas luas que têm água líquida, existem luas que têm metano líquido, que poderia ser uma outra possibilidade também de solvente para a vida, que uma vida diferente da vida que a gente conhece, que a nossa vida que a gente conhece é o quê? Baseada no carbono, água como solvente. E a gente poderia ter vidas de outras formas também. Tem biólogos, né, que estudam outras possibilidades para a vida. Então a vida pode ser totalmente diferente da vida que a gente conhece também. Essa é uma possibilidade. Baseado em silício e tal, né? Exato. E Com aí que é o outros trabalho dos solventes. astrobiólogos, né? Isso. Legal. Você se interessa também por essa área? Me interessa muito. Quem não se interessa, não é mesmo? Legal. Inclusive, uma pergunta que eu queria te fazer, que eu vi, né, um vídeo lá na gringa, os caras falando disso, que é sobre a hipótese de todo o universo estar dentro de um buraco negro, né? Isso é possível? Olha, Cientificamente falando? sim, tem uma teoria aí que surgiu recentemente, um artigo, não uma teoria, um artigo, que fala da possibilidade do universo estar dentro de um buraco negro, mas assim, não temos evidência de nada disso e tal. Então, tem as contas matemáticas, mas como eu falei para você antes, né? A ciência hoje, a física trabalha com base experimental. Então, Uhum. enquanto podem existir teorias das mais diversas que são matematicamente consistentes, se a gente não tiver uma observação que comprove essa teoria, a gente não tem muita coisa para dizer sobre ela ainda, né? Sim. É meio que especulação. É É. como se fosse. É mais sofisticado do que estamos numa simulação? Ou é tão abstrato quanto? Eu acho que é um pouco mais sofisticado porque se baseia numa teoria, né? Tem contas matemáticas, enfim, da simulação. Eu não sei se tem, né, um respaldo matemático por trás dessa hipótese que nós estamos numa simulação, né? Eu não vou saber falar exatamente, mas tem, tipo, aquela ideia de que se o ser humano ainda tem um poder de processamento baixo, já tem inúmeras simulações, pelo fato de que o universo tem 13,7 bilhões de anos e tal, podem ter diversas civilizações que com um monte de simulações, então a chance da gente não ser uma simulação, eu acho que é 50% pelos cálculos, assim, sabe? Pra mim parece um pouco aquela, baseado no mito da caverna, aí veio aquela história da Matrix, né, do Sim, filme que é sim. baseado no mito da caverna, né, uma roupagem moderna aí pro mito Aham. da caverna, e a gente foi, né, desenvolvendo filosoficamente esse conceito de acordo com a evolução das nossas tecnologias, mas eu não acredito que tenha, né, uma base matemática por trás Sim, sim, dessa sim, sim. dessa E você, Larissa, assim, por que que você tem esse interesse? A gente falou um pouco, você falou pra mim um pouco em off, mas da onde que vem esse tesão, assim, por esses assuntos como ciência, espaço, astronomia? Por que que você fala isso com tanto ânimo, assim, alegria, assim, sabe? Da onde que vem isso? eu sempre gostei muito do universo, eu acho que, eh, a ciência é muito interessante, sempre fui muito curiosa, então, quando eu era criança, meu pai me deu uma luneta de presente, eu ficava observando a lua de noite, aí comecei a me interessar por esse assunto e colecionava essas revistas de divulgação científica que tinha, né, quando eu era criança, super interessante, eu recortava, ficava lendo principalmente os artigos sobre Einstein. Durante um período eu até te mencionei que eu ficava na dúvida se eu queria fazer matemática ou física, porque eu era boa de matemática no colégio, então achava que matemática era um caminho interessante para mim, mas acabei indo para física porque eu gostava muito mesmo de estudar o universo. E esse também é um grande papel, da divulgação científica, de podcasts como o seu, de estimular
pessoas a se interessar por essa área. Sim. Porque as revistas de divulgação e os filmes, naquela época não tinha podcast, mas os filmes de ficção científica Contato, que é baseado no livro do Carl Sagan, foi um filme que, assim, me Esse filme é muito inspirou bom. muito para fazer ciência. Uma mulher cientista procurando por alienígenas. É um prato feito. Então, eu gostei muito desse filme. Quem Falou, não nossa, vai ser assistiu, eu que vou encontrar esses alienígenas aí no futuro. quando eu era criança, eu pensava, Sim. nossa, olha, meu futuro. Então, assim, assistam esse filme, quem não viu, muito legal. Pô, muito bom. E na interpretação do próprio filme, de fato, os ETs lá existiam? Que ela teve contato lá e tal? Porque no fim, na verdade, ficou meio ambíguo, né? É uma coisa meio mística, acho que vai da interpretação de cada um. Ela encontra o pai dela, né? Então a gente o final ficou, acho que, aberto, né? Como a vida, como o universo, né? Aberto, sem todas as respostas. O universo é aberto. Não, no sentido das Não, respostas, sim, não no sim. sentido da geometria. Caramba. Na geometria, o universo é plano. Por que ele é plano? Nós temos evidências observacionais que indicam um universo de geometria plana, né? Que respeita as leis da geometria euclidiana, que é a geometria que a gente estuda na escola e tal. Mas aí seria a explicação pelo universo observável, eu imagino. Isso, pelo que a gente observa, né? Porque, tipo assim, se a gente pegar e subir no Everest, a gente vai olhar a Terra como plana, assim, de certa forma, né? Só que ela é esférica. Então, é por conta que o universo é tão grande, mas tão grande que todo o escopo que a gente consegue observar é como se fosse um Everest da Terra, assim. Você tá bom de exemplos mentais. E, na verdade, isso aí é a teoria inflacionária. É um dos problemas, por exemplo, o universo ser plano é um problema para a teoria do Big Bang. Porque precisa de um ajuste fino muito grande no universo primitivo, de parâmetros, para que o universo seja plano hoje, entendeu? Por exemplo, a gente quer acertar um alvo na parede, a gente joga um dardo. Se a gente estiver bem pertinho do alvo, se a gente movimentar um pouco a mão, a gente continua acertando no centro. Agora, se a gente tiver muito, quilômetros a quilômetros de distância, qualquer desvio na nossa mão vai errar completamente o alvo. E o universo plano exige que a densidade do universo seja crítica, tem um valor específico. Qualquer coisa para mais ou para menos, o universo seria diferente. Então, quer dizer, se fosse 0,0001 por acima, não seria plano. Não seria E por plano. que é plano? A inflação fala exatamente isso que você falou. O universo, ele se expandiu tão rápido em seus momentos iniciais, tão rápido, que a gente vê ele plano hoje. Mas não, assim, entendeu? É como se fosse a formiguinha andando na bola de basquete, entendeu? Ela tem a impressão que é plana. Nós, na Terra, temos a impressão que ela é plana pelo nosso ponto de vista aqui, porque a Terra é muito grande com relação ao que a gente consegue perceber. Tá. E o universo observável, ele necessariamente não é todo o universo, né? Ele é só o que a gente consegue observar. Pode E ser aí que que tenha tá o mais. limite do conhecimento também. Sim. Sempre o universo vai ser maior do que o universo observável? Pode ser. A gente só pode falar do que a gente consegue observar. Mas pode ser que sei lá, seja isso, dando um exemplo lá do Everest que eu falei. Então a gente tá no Everest e aí tem a Terra aqui e aí a gente só consegue ver, sei lá, esse tracinho porque a gente tá aqui, certo? No Everest. Só que e esse tracinho é plano. Isso daqui pode existir? Ou, quer dizer, existe com certeza? Pode existir? Como que é esse resto, assim, sabe? A gente não tem como saber. A gente só pode falar do que a gente consegue observar. Mas uma das previsões da teoria inflacionária é que nós vivemos no multiverso. Né? Vários universos ilha. Isso é uma previsão da inflação, mas a gente não tem como saber porque isso vai além do que a gente pode conhecer. Então o devido ao- multiverso é possível. Sim, ele é previsto pela teoria inflacionária. Eu achava que era um delírio, assim. Eu achava que era como se fosse da simulação, entendeu? Não, é previsto, é uma das previsões da teoria inflacionária, mas, assim, previsões que a gente não pode observar, tem validade física? Essa é a pergunta. Sim, sim. Mas é possível, então. Sim, é possível. Mas nesse sentido, o multiverso seriam vários universos? Ou seria que nós estamos aqui e aí, tipo, tem o resto do universo, né?
Nesse sentido que a gente não consegue observar. Que depende da definição de universo. O universo é tudo que existe, né? São várias ilhas. Ou vários universos, se você... Depende da definição que você faz da palavra universo, né? Sim, sim. Então, pode ser que o universo observável seja tudo também. Todo o universo. Pode. Tudo pode. Mas a chance é menor. Sim. Entendi. Larissa, para finalizar, assim, eu queria saber uma coisa de você. Você é uma excelente cientista, né? E a cafeteira ali. Mas, assim, uma pessoa que é muito inteligente, lê literatura, né? Como você estava falando antes. Então, sempre buscando conhecimento e tal. Qual que é a sua visão hoje, assim, sobre Deus? Você acha que para explicar o início do universo precisa existir uma potência ali e não uma potência assim, sei lá, não um Deus antropomorfizado como, sei lá, em algumas religiões, mas como alguma coisa que fez tudo iniciar assim? Você acha que é possível? O que você acredita? Olha, eu acredito que nós não precisamos de Deus para tentar explicar. Primeiro que a gente não tem todas as respostas, não vai ter, né? E colocar Deus na jogada é tentar ter todas as respostas para as nossas perguntas, e nós não precisamos ter tudo bem, né? Não ter todas as respostas. E no caso, ah, invocar a existência de Deus para explicar o universo nos coloca um outro problema, que é explicar Deus. Então, não resolve o problema Sim. de explicar a existência do universo, na minha concepção. Mas qual que é a sua crença ali? Em Deus ou não Deus, eu não sou religiosa. Você se considera agnóstico assim? Eu não penso muito sobre o tema, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Eu venho de uma família católica, né? Que durante a minha infância fiz eh, a primeira comunhão, enfim, mas Não pensa muito sobre. não segui nos estudos religiosos, digamos assim, e foco mais nessa parte científica Sim. desde então. E bom, você é movido, assim, pelo que parece, pela busca pelo conhecimento ali, também, de certa forma, ajudar a humanidade, né, com pesquisas científicas e tudo mais. Agora, o que realmente para você importa na vida? O que importa é estar perto das pessoas que eu gosto, estar perto da minha família. Eu acho que isso que é o mais importante, né? O trabalho é importante. Eu sempre falo até para os meus alunos tentar. A gente estava até conversando fora, né? Tentar ter um balanço maior entre a vida pessoal e a nossa vida profissional. Eu acho que isso é muito importante, tentar levar a vida mais leve e não focar só no trabalho. Que a gente mencionou, que eu falo que os chineses são muito disciplinados, focam muito no Sim, trabalho, no estudo, e acabam que esquecem um pouco da vida pessoal ali, imerso naquele ambiente, né, acadêmico. Então, para mim, importante é ter esse balanço. Eu acho que a vida profissional é importante, estudar sobre o universo é fascinante, mas a vida que a gente vive é essa, que é importante a gente ter um pouco de espaço para nossa vida pessoal, estar com as pessoas que a gente gosta, ter os nossos hobbies, ver um filme, fazer as coisas que a gente, né, tem interesse na vida além do trabalho. boa. Para quem chegou até o final, assim, quer também ser um cientista no futuro, quais são os conselhos que você dá para essa pessoa? Estudar bastante, né, ter disciplina, foco, claro, porque é uma carreira difícil. A gente forma na faculdade, aí tem que fazer um mestrado, tem que fazer um doutorado, vivendo de bolsa, que no Brasil não são muito altas, aí fora do Brasil também não são, né? Então é uma vida assim que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, viver longe de casa, longe da família muitas vezes. Muita gente que trabalha hoje com ciência que eu conheço
passou tempos, né, em cidades diferentes da cidade de origem, em países diferentes. Eu mesmo tô fora do Brasil há mais de 15 anos. Então, eu acho que você tem que querer muito. Como eu falei pra você fora do podcast, assim, eu adoro astronomia, mas gosta quanto de astronomia? Porque você pode seguir como astrônomo amador, você pode seguir a astronomia como um hobby, né? Vai ser legal a vida inteira, você vai curtir, vai fazer amigos, vai conversar sobre isso, Uhum. mas levar isso como profissão é diferente. E isso acho que em qualquer ciência, então depende muito do quanto você gosta. Eu gosto muito, quero realmente ser cientista, então dedique-se bastante aos estudos, tenha bastante disciplina e tenha um plano B. Boa. Larissa, obrigado pela participação, Eu que viu? agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Espero que possamos nos ver mais vezes. Com certeza, com certeza. Obrigado por, bom, ter reservado um tempinho, por ter vindo aí e tal. E de coração, assim, sabe? Eu gosto muito de trazer pessoas, assim, que têm esse tesão, assim, em divulgar, melhorar a humanidade, assim, que falam com prazer das coisas. Então, parabéns pelo seu trabalho. E divulga suas redes, também o livro aqui, pro pessoal nessa câmera aqui, ó. Onde que o pessoal pode te encontrar, tudo mais. Pessoal, quem quiser me seguir, saber um pouquinho mais sobre o universo, sobre China também, eu menciono um pouquinho no canal, segue o Bariogênese, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Para quem gostar desses assuntos, o meu livro De Onde Surgem as Grandes Ideias está disponível na Amazon, nas melhores livrarias do país. É um livro que fala sobre criatividade, sobre ciência, que desmistifica a ideia do gênio solitário, que a ciência é para todos. Então, quem gostar desse assunto, passa lá na Amazon ou na livraria da sua cidade. E o meu primeiro livro acabou de sair a 2ª edição, O Universo Escuro, que conta a história da cosmologia, desde Ptolomeu até as grandes descobertas do James Webb. Então, corre lá para adquirir seu exemplar, porque já está esgotando. Então, o livro Universo Escuro foi finalista do Jabuti em 2017. E quem quiser, não perde tempo e passa lá para garantir seu exemplar. Boa. Obrigada. Pô, se você assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. Sua inscrição é muito importante para a gente. Nos ajuda a trazer convidados de cada vez mais alto nível, como, por exemplo, foi com a Larissa aqui hoje. Parece que 74,7% aí das pessoas que assistem não estão inscritas. Você se inscrever agora ajuda de verdade. Nós produzimos cada vez mais conteúdo e por aí vai. Obrigado a todos aí que estão apoiando o podcast também nos comentários, acompanhando a gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.